Graças ao Senhor. E vamos já acessando o texto bíblico, um texto bastante conhecido. E esse texto se encontra em Lucas no capítulo 15. E assim que eu fiquei sabendo da razão desse encontro, é um encontro missionário, é um encontro que trata de algo que está no coração do Senhor. É essencial para a nossa jornada como igreja. E eu sei que nós temos aqui irmãos e irmãs de muitas partes, né, de regiões diferentes. E eu fui logo levado a esse texto que é bastante conhecido. E eu vou ler com os irmãos a partir da segunda parte desse texto bastante conhecido, que na verdade é a razão, eu creio que é a razão do porquê o Senhor ele contou essas parábolas. Estou vendo bastante agitação, eu vou esperar essa agitação se acalmar para em reverência nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Antes de eu ler o texto ali a partir do versículo 25, eu vou ler Lucas capítulo 15 a partir do 25, mas eu quero só dar um contexto, dizer o que estava acontecendo, né? O Senhor ele estava compartilhando da vida, compartilhando da palavra do reino de Deus, e com ele estavam publicanos, pecadores, e logo na sequência ele conta a parábola da ovelha perdida, depois conta a parábola da moeda perdida e conta então a parábola do filho pródigo, né, que é mais comumente conhecido. E na parábola do filho pródigo, né, nós bem conhecemos essa parábola, o texto vai nos dizer, né, Jesus contou essa história de que havia um pai que tinha dois filhos, e o filho mais novo pediu parte da herança dele, e para quem conhecia a cultura da época, esse pedido foi um ato de desrespeito, foi um tapa na cara do seu pai, era algo inconcebível naquela cultura, mas surpreendentemente o pai revelado por Cristo Jesus, né, atende aquele pedido e aquele menino ele vai para uma terra distante e lá vive de forma irresponsável, gasta toda a fortuna da família e sobre aquela região vem uma fome e aquele menino passou tanta necessidade que passou a desejar comer comida de porco, o animal mais imundo segundo a cultura religiosa da época, e nem comida de porco lhe era oferecida, e então ele cai em si pela graça e decide voltar para o seu pai, e na volta o texto vai nos dizer que o pai o viu de longe. O pai o viu, ele reconheceu a silhueta do seu menino como um pai que vivia de olho no horizonte, vasculhando por algum sinal do seu menino. Ele viu a silhueta, reconheceu a silhueta do seu filho e sai correndo e o abraça e o beija e dá uma grande festa. É até aqui o versículo, até o versículo 24. E então chega o versículo 25. Enquanto isso, enquanto a festa estava acontecendo, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos apresentamos mais uma vez, as nossas vidas, os nossos entendimentos, e nos submetemos, Senhor, à tua voz, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos, Senhor, àquilo que o teu Santo Espírito deseja falar a nós. Pai, nós te pedimos alinhamento, nós te pedimos, Senhor, alimento, nós te pedimos luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para o nosso caminho é a tua palavra, Senhor. Para a tua glória, Senhor, para o louvor do teu nome, para a alegria das nações. Atenda, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Cristo Jesus, assim fazemos. Amém. 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 Como eu já mencionei, a parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo, na verdade, é a terceira versão de uma mesma história que foi contada de formas diferentes pelo Senhor Jesus. Como dissemos, ele começa contando a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida, e então a parábola do filho pródigo, e essas três histórias, né, ou as três versões de uma mesma história vão falar do quê? Vão falar da angústia pela perda de algo de grande valor, e vão falar da grande festa, da grande alegria, quando aquilo que estava perdido é achado, é encontrado. E nessas parábolas, nessas histórias, quando o Senhor as contava, ele envolvia os seus ouvintes nessas histórias. Envolvia os seus ouvintes e também nos envolve, ele nos inclui nela, porque tem a ver conosco também. Os personagens dessas histórias têm a ver conosco, com todos nós. E os personagens nessas parábolas representavam outras pessoas, outros grupos. E quem seria quem nessas histórias? O grande pregador, Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, ele chegou a dizer que as três histórias mostram como toda a Trindade está envolvida em todo o processo de salvação de pessoas perdidas. Toda a Trindade envolvida no processo da salvação de pessoas perdidas. E por causa dos evangelhos, fica fácil fazer a ligação, associar a pessoa de Jesus sendo representada pela figura de um bom pastor. É fácil fazer a ligação entre o pastor, né, o bom pastor da ovelha perdida, da parábola da ovelha perdida com Jesus. Né? É fácil entender que o pastor, o bom pastor, é representado ou representa a Jesus, né, que não deixa de ir em busca da ovelha que se perdeu.
E na parábola do filho pródigo que nós lemos, fica também bastante evidente também a ligação do pai na parábola com o pai celestial. É fácil fazer essa ligação. E na parábola da moeda perdida, nós vamos perceber uma figura feminina, uma mulher que sai em busca daquilo que foi perdido, acendendo uma luz. E no português nós temos uma pequena questão, porque no português nós chamamos uma das pessoas da Trindade de Espírito Santo, né? No nosso português é o Espírito Santo, é um termo masculino, o que nos leva a ter uma certa dificuldade de perceber as características femininas da pessoa da Trindade que ilumina o nosso entendimento. Mas se toda a Trindade, então, ela está representada, né, nessas histórias, a Trindade está representada na figura daqueles que buscam e sentem profundamente a dor, a angústia pela perda de algo valioso. Quem seriam os outros representados nas parábolas, nas histórias? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho mais novo representam claramente os pecadores que estavam ali ouvindo a Jesus, né? Os pecadores se sentiam atraídos por Jesus, olhem só. Mas na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, nós vamos ser introduzidos a um outro público sendo representado. A gente vai perceber ali o filho mais velho. E esse filho mais velho representava a quem? Os fariseus e mestres da lei. E quem eram eles? Eles eram as referências de Deus no meio do povo. Eles eram as referências de Deus no meio daquela sociedade. Quem é a referência de Deus na sua casa, na sua escola, no seu trabalho? Eles eram as referências. E por que Jesus, o Senhor, contou essas parábolas? Eu comecei dizendo que eu creio que a segunda parte dessa parábola é a razão, é o motivo por que o Senhor contou essas parábolas. Por que ele contou? Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Ali bem no início do capítulo 15, publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Publicanos eram agentes públicos corruptos, né? E pecadores, dos mais diversos, estavam ali ouvindo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Se assenta na roda dos escarnecedores, é amigo de pecadores, é pecador também. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Por quê que essas histórias foram contadas? Elas foram contadas por causa do entendimento e por causa do estado do coração dos filhos mais velhos. E é aqui onde eu imagino, né? É aqui onde a maioria de nós nos deparamos com um problema. Por quê? Porque todos nós, eu incluso, né? Todos nós nos constrangemos, nos emocionamos por causa do coração do Pai, por causa do amor do Pai que recebe aquele menino que estava longe, que pecou, né, de maneira impensável, e volta, e o Pai o abraça, o recebe, dá uma festa, nos toca, nos emociona. Eu já preguei muito sobre esse texto, né? O amor do Pai é constrangedor, mexe conosco.
Mas, todavia, porém, se você tem 3 anos, 5 anos, 10 anos, mais de 20 anos de conversão, quem seria você nessa parábola? O menino mais novo ou o menino mais velho? De novo, eu me emocionei muito, eu imagino que os irmãos também, né. Mas se você não é um político corrupto, se você não é um adúltero, se você não é uma pessoa promíscua, mentirosa, se você não se embriaga, não se droga, não fuma, não rouba e tem fé em Deus, quem seria você na parábola? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? Eu já me emocionei muito, mas faz muito tempo que eu deixei de ser o menino mais novo. Eu sou o mais velho, né. Por quê? Porque eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou crente. Eu não tenho uma vida torta. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu conheço, eu leio a palavra de Deus, eu sei de muita coisa, eu vivi muita coisa, tenho muita experiência. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, amo ela, amo os meus filhos. Eu dou mais que o dízimo, eu oferto, eu dou esmola, eu oro pelo alimento, oro pelas pessoas, oro por missões, pelas nações. Eu imagino que possivelmente alguns aqui me considerem uma pessoa assim, é, bacaninha, né? E eu não me envolvo com um certo tipo de gente. E eu não sei se nós temos alguma coisa em comum. Porque se a gente tem, se eu e você temos algo em comum, nós estamos mais para irmãos mais velhos do que para irmãos mais novos, né. E queridos, nada de errado em ser irmão mais velho, isso é maravilhoso, é bênção do Senhor, é maravilhoso. Mas alguns entendimentos, certos posicionamentos dos corações de irmãos mais velhos precisam ser tratados de tempos em tempos, se a gente percebe que alguma coisa não está alinhada com o coração do pai. Porque existem filhos mais velhos que não saíram de casa, mas estão tão distantes do coração do pai quanto aqueles que saíram. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, né, enquanto havia festa por algo que precisava ser celebrado, o filho mais velho estava no campo. E nada de errado com isso, né? Estava no campo, fazendo o quê? Cultura agrícola, rural. Quem está no campo tá trabalhando. Ele estava trabalhando, e enquanto ele estava trabalhando, tinha gente em festa, alegria, olha só, né? Eu trabalhando e esse povo aí. Versículo 26, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo e respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta. E aí, ouvindo a notícia, aquele irmão mais velho, deu saltos de alegria e entrou para dentro da casa, participou da festa, beijou o irmão. Foi isso? Não! Olha só, ele encheu-se de ira e não quis entrar. Por quê? Porque naqueles tempos, carne bovina não era algo que se comia assim todos os dias, né. Tá certo que hoje também a gente, né, não está comendo todos os dias, porém, né, aquilo que havia
de mais especial, aquilo que havia de mais caro, aquilo que havia de mais assim, uau, extravagante, era o novilho gordo. E não se matava novilho gordo para qualquer celebraçãozinha. O novilho gordo era para grande celebração, o dia mais feliz da vida do pai. E não se matava novilho gordo para pouca gente. Todo mundo era chamado para a festa. Mas o que estava acontecendo no coração do filho mais velho? A gente vai ficar sabendo na sequência. Né? Versículo 29. Mas ele, o menino mais velho, respondeu ao seu pai: olha, escuta aqui. E a gente já percebe a desonra, o desrespeito na forma como ele fala com o pai. Todos esses anos, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, não mais meu irmão, que esbanjou os bens da família com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Eu quero destacar algumas coisas na fala do filho mais velho que eu peço ao Senhor abençoe aqui alguns corações. Primeiro, a relação dele com o pai tinha um fundamento falso, tinha uma base falsa. A base da relação que ele tinha com o seu pai era uma base equivocada. Eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu trabalho. O que fundamenta a base da nossa relação é o trabalho. Eu sou teu escravo e você é o meu chefe, você é o meu patrão. Cadê o meu salário? É um linguajar estranho, é um fundamento estranho, porque a base da nossa relação com Deus não é unicamente o trabalho, nossa relação não é de escravo e patrão, mas de filhos e pai. E o filho mais velho, ele continuou. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Não, você não é o meu pai, não. Você é um coronel. Você deu leis e eu obedeço. Eu cumpri a minha parte. Cadê a sua? Eu fiz o combinado. Eu fiz o meu papel. Trabalhei e obedeci. Cadê o meu salário? Você me deve. Você é um tirano, na verdade, porque você nem me pagou o que me deve. Eu trabalho e obedeço e nem um cabrito. Que fundamentos são esses? Que conversa é essa de escravidão, de serviço, de leis, de tirania? Que fundamentos são esses onde Deus é colocado numa posição de devedor? Ele te deve algo? Ele não nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele já nos deu. E o pior, o que é que esses fundamentos falam sobre o caráter de Deus?
Mas graças a Deus, Jesus, o Senhor, Ele veio para revelar o verdadeiro caráter de Deus. Ele veio trazer a revelação de que Deus é o Pai nosso, que Ele é um Pai amoroso e nós somos os seus filhos amados. Somos aqueles que são salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras da lei, não pelo nosso árduo trabalho, não pela força do nosso braço ou justiça própria, mas pela graça por meio da fé. Deus não é um coronel, Ele não é um tirano e Ele nos deve absolutamente nada. Ele já nos deu todas as coisas, todas as bênçãos em Cristo Jesus. E o segundo comentário que eu faria, destacando algo na fala do filho mais velho, é como fica evidente que ambos os filhos, na verdade, estavam perdidos e distantes. E nós precisamos tomar um certo cuidado, porque é mais fácil perceber a perdição de agentes públicos corruptos. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque é mais fácil perceber a perdição de pecadores, de gente que vive pisando na bola. Mas Jesus, ele vem e nos revela uma perdição no coração de irmãos mais velhos, que não é tão fácil assim de perceber. Porque sim, é mais fácil perceber a perdição de alguém que vai embora e gasta toda a fortuna da família com prostitutas, do que perceber a perdição de uma pessoa que é cheia de si, orgulhosa e cheia de autojustificação, cheia de justiça própria. E o pensamento que se tem é algo mais ou menos assim: eu faço tudo certo, é claro que eu mereço mais. Olha o quanto eu trabalho. Mas olhem só, enquanto que a injustiça, enquanto que o pecado, enquanto que a injustiça visível era um indicador de que o filho mais novo era um pecador, a justiça visível do filho mais velho não era bem evidência de que as coisas estavam bem. Por quê? Porque o filho mais novo conseguiu o que conseguiu, conseguiu o que queria, indo embora, e o mais velho, querendo o que o mais novo conseguiu, ele ficou. Enquanto que o filho mais novo desobedeceu para conseguir o que ele queria, o mais velho, para conseguir o que queria, ele obedecia. E a grande questão, porque assim como o filho mais novo fez o que fez por não amar o pai, o filho mais velho fazia o que fazia também por não amar ao pai. O filho mais novo, ele foi embora por se amar demais, por amar a si mesmo, e o filho mais velho ficou também por amar a si mesmo. Olhem o que o pai respondeu ao filho mais velho: você está sempre comigo. Você está sempre comigo. Eu não sou o bastante, eu sou presente na sua vida. A nossa relação não é o suficiente. A minha presença não te basta. Na verdade, ambos os filhos estavam perdidos, porque nenhum deles encontrava satisfação maior no pai. Ambos queriam o que o pai poderia dar,
não queriam o Pai. Por isso é saudável. É saudável de tempos em tempos perguntarmos por que nós fazemos o que fazemos. Por que você faz o que faz? Por que você cultua? Por que você se reúne? Por que você serve? Por que você faz aquilo e aquilo outro? E a parábola do filho pródigo, nessa parábola, o Senhor, ele diz aos filhos mais velhos, ele diz a nós crentes, que a razão do porquê nós fazemos o que fazemos é mais importante do que aquilo que fazemos. O porquê, a motivação que nos leva a fazer é mais importante do que aquilo que nós fazemos. De novo, por que você cultua? Para garantir o seu ou porque você o ama? Porque o verdadeiro evangelho desperta o nosso amor por Deus. E esse amor, essa gratidão que nasce em nós, faz com que nós desejemos trabalhar para Deus, faz com que nós desejemos servir a Deus, cultuar a Deus, isso é natural. Basta nós olharmos para a vida dos discípulos, como eles trabalharam. Mas todo esse trabalho, todo esse serviço, baseado no fundamento pai e filhos. O porquê nós fazemos, o motivo que nos leva a servir é mais importante. A motivação do nosso trabalho, a motivação da nossa obediência precisa ser o amor. O amor que inclusive nós já recebemos. Servimos não para receber amor, mas porque já somos amados, já fomos alcançados. O nosso serviço é resposta. Servimos porque o amamos, obedecemos porque o amamos. E a última coisa que eu destacaria da fala do irmão mais velho é como a obediência, como a conduta exemplar, que são coisas importantíssimas, vitais também. Mas obediência e conduta exemplar podem estar escondendo, podem se tornar motivos de amargura. Podem se tornar coisas que roubam a felicidade da gente. Esse tinha sido um dos dias mais felizes na vida do pai. O irmão perdido, o irmão mais novo tinha voltado, estava morto, mas voltou a viver. Qualquer um celebraria a volta de alguém que estava morto, mas que voltou a viver. Mas olha o que não faz o rancor. Olha o que não faz a inveja. Olha o que não faz o orgulho. Olha o que a vontade de ser reconhecido não faz. Olha o que o julgamento não faz. Julgamento, inveja, rancor, amor próprio impossibilitam que a grande felicidade do Pai seja experimentada. Pessoas com esse vigor religioso, pessoas cheias de autojustiça, pessoas cheias de si, parecem incapazes de aceitar outras pessoas pelas falhas que elas mesmas não cometem. Tem gente incapaz de aceitar outras pessoas pelas falhas que elas mesmas não cometem. As falhas que elas não cometem são usadas como pedras de condenação.
E o pensamento que existe é algo mais ou menos assim. O pensamento que passa nas mentes é algo mais ou menos assim: olha, eu não minto, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não vou para balada, eu não bebo, eu não fumo, não falto no culto, eu chego no horário, sacrifico meu tempo, sacrifico minhas relações, meus recursos, eu me dedico. E por isso eu não suporto gente que mente. Por isso eu não suporto gente que xinga, gente que curte a vida, gente que chega atrasada. Não suporto gente que falta, que não abdica de nada, que não tem compromisso. Eu não suporto. Não, espera aí. Não, espera aí, mas é essa gente que é reconhecida? Não. É essa gente que é celebrada? Não, olha, escuta aqui, deixa eu te dizer onde você está errando, deixa eu te ensinar o que é certo, porque o certo é você me ver, o certo é você reconhecer o meu trabalho, perceber a minha dedicação, o novilho gordo é para mim, sou eu quem mereço. Por quê? Por que você faz isso comigo, logo eu que sou teu servo? Queridos, olhem só. Alegria e rancor não conseguem existir ao mesmo tempo, não é? Alegria e amargura, alegria e inveja, alegria e autopiedade, coitadinho de mim, alegria e autojustificação, alegria e excesso de amor próprio não habitam em uma mesma alma. A alegria do Pai e a alegria do filho perdido, a alegria alheia para o coração desse filho mais velho, foi motivo de mais ódio, separação. Quanta desconexão. Filhos mais velhos, percebam a desconexão, como não estavam alinhados os corações. Porque enquanto a agenda do pai, naquele tempo em que o filho mais novo estava perdido, distante, a agenda, a angústia do coração do pai era encontrar o filho mais novo. Né? Durante todo aquele tempo, enquanto o mais novo estava perdido, a agenda do filho mais velho era ser reconhecido por tudo que ele fazia. Não era a mesma agenda do pai. Qual tem sido a sua agenda enquanto tem filho perdido lá fora? E prestem atenção, queridos. Na verdade, sabem qual era a imagem que o pai mais queria ter visto lá longe? Qual era a imagem que o pai mais queria ter visto enquanto ele olhava para o horizonte? O que o pai mais queria ter visto não era uma, mas duas silhuetas. Estando ainda longe, o que o pai mais desejava ter visto era a silhueta do filho mais novo sendo carregado pelo filho mais velho. Era isso que o pai desejava ter visto. O desejo do pai é ver filhos mais velhos saindo à procura, resgatando filhos
perdidos. Onde estão? Onde estão aqueles que percebem a angústia do coração do Pai? Onde estão aqueles que percebem a angústia do coração do Filho, que percebem a angústia do Espírito Santo? Porque era esse o papel daqueles que eram referências no meio da sociedade. Era esse o papel dos filhos mais velhos. Carregar no colo, resgatar, ir à procura, ir à busca e voltar, carregando nos braços, caminhando junto com aqueles que são os nossos irmãos mais novos. Amém?